E se todos os vulcões da Terra entrassem em erupção ao mesmo tempo? Antes de imaginar o caos, eu quero saber uma coisa. Se você pudesse escolher apenas um desastre natural para enfrentar, qual seria? Um terremoto gigantesco? Um tsunami? Ou a erupção simultânea de todos os vulcões do planeta? Escreve sua resposta nos comentários. Agora feche os olhos por um segundo e imagina uma manhã comum. Pessoas indo para o trabalho, crianças entrando na escola, aviões cruzando o céu, tudo exatamente como qualquer outro dia. Até que, sem aviso, um vulcão explode, depois outro, e mais outro. Em poucos minutos, centenas de vulcões começariam a lançar lava, cinzas e gases ao mesmo tempo. Não importaria o país, não importaria o continente. Islândia, Japão, Chile, Estados Unidos, Indonésia, Itália, México, África. Em todos esses lugares, o mesmo fenômeno aconteceria quase ao mesmo tempo. O chão tremeria, colunas imensas de fumaça subiriam para o céu. E, se alguém olhasse para os satélites naquele instante, veria uma cena que parecia impossível. Praticamente todos os vulcões ativos da Terra estariam em erupção. A primeira reação seria pânico puro. As redes sociais explodiriam. Os telejornais interromperiam a programação. Governos decretariam emergência. E todo mundo pensaria na mesma coisa. O fim começou. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe de imediato. A lava não seria o maior perigo. Em muitas regiões do planeta, as pessoas nem viriam um rio de lava. E, mesmo assim, estariam em risco extremo. Porque o verdadeiro pesadelo de uma catástrofe vulcânica não está só no que desce pela montanha. Está no que sobe para a atmosfera. Quando pensamos em vulcões, quase sempre imaginamos aquelas imagens impressionantes de rios incandescentes avançando lentamente sobre a Terra. É o que mais chama atenção, é o que mais assusta. Mas a verdade é que a lava costuma ser apenas uma pequena parte do problema. O que realmente preocupa os cientistas são as cinzas e os gases. Uma única grande erupção pode lançar milhões de toneladas de partículas para o ar. Agora imagine não uma, nem 10, mas centenas de erupções acontecendo ao mesmo tempo. O céu começaria a escurecer. Voos seriam cancelados em praticamente todo o planeta. A luz do sol passaria a ser bloqueada por enormes nuvens de cinzas. Em algumas regiões, pareceria noite, mesmo durante o meio-dia. E isso ainda seria só o começo. Porque existe uma consequência muito maior, muito mais silenciosa e muito mais perigosa. Uma consequência que já mudou a história da humanidade no passado. E, desta vez, aconteceria em escala global. O verdadeiro desastre não estaria acontecendo no solo, estaria acontecendo na atmosfera. Cada grande erupção lança cinzas, dióxido de enxofre e outros gases a dezenas de quilômetros de altitude. Em condições normais, essas partículas podem permanecer suspensas por meses. Agora imagine centenas de vulcões fazendo isso ao mesmo tempo. O céu do planeta começaria a mudar rapidamente. O sol perderia brilho. Os dias ficariam estranhamente escuros. Em algumas regiões, seria como viver sob um eclipse permanente. Só que o sol não desapareceria. A luz é que teria dificuldade para atravessar aquela imensa camada de partículas. E foi exatamente isso que já aconteceu antes. Em 1815, o vulcão Tambora, na Indonésia, entrou em erupção. Foi uma única erupção, apenas uma. Mesmo assim, ela lançou tanta cinza na atmosfera que o ano seguinte ficou conhecido como o ano sem verão. Em várias partes do planeta, nevou durante meses em épocas em que deveria fazer calor. As colheitas foram destruídas. O preço dos alimentos disparou. Milhares de pessoas morreram por causa da fome e das doenças. Agora multiplica isso por centenas.
A temperatura média da Terra começaria a cair. Não porque o planeta estivesse perdendo calor internamente, mas porque menos luz solar chegaria à superfície. Os cientistas chamam esse fenômeno de inverno vulcânico, e ele pode durar anos. E aqui está o detalhe mais assustador. A partir desse momento, a crise deixaria de ser apenas geológica. Ela viraria uma crise da vida cotidiana. As plantações deixariam de receber luz suficiente. Milhões de hectares seriam perdidos. Trigo, milho, arroz, soja. Praticamente toda a agricultura mundial seria afetada. Os alimentos começariam a desaparecer dos mercados. Países poderiam proibir exportações para proteger seus próprios estoques. O comércio internacional entraria em colapso. E quando a comida falha, tudo falha junto. Porque nenhuma sociedade consegue funcionar normalmente sem alimento constante. Pense nos supermercados, pense nos armazéns, pense nos caminhões que abastecem as cidades todos os dias. Agora imagine esses sistemas travados ao mesmo tempo. Em poucos dias, as cadeias de abastecimento começariam a falhar. Prateleiras vazias se tornariam comuns. E a sensação de abundância que a maioria das pessoas conhece desapareceria de uma vez. Mas existe outro problema enorme. As cinzas vulcânicas não são como a poeira da sua casa. Elas são extremamente abrasivas. Cada grão funciona quase como um vidro microscópico. Motores de aviões não conseguem operar em meio a essas partículas. É por isso que, quando acontece uma grande erupção, aeroportos fecham imediatamente. Agora imagine praticamente todos os vulcões do planeta lançando cinzas ao mesmo tempo. A aviação mundial ficaria paralisada. Voos de passageiros, voos de carga, medicamentos, alimentos, equipamentos, tudo teria dificuldade para chegar ao destino. O mundo moderno depende de conexões rápidas. E, de repente, essas conexões começariam a quebrar. Um remédio que deveria chegar hoje talvez não chegasse nunca. Uma peça essencial para uma fábrica ficaria parada em outro continente. Um alimento perecível se perderia antes de cruzar a fronteira. E, em poucas semanas, o impacto seria visível em todos os lugares. O transporte internacional se tornaria lento, caro e muitas vezes impossível. Mas ainda tem mais. Enquanto o céu escurece, algo continua acontecendo debaixo dos nossos pés. O interior da Terra permanece extremamente ativo. Isso significa que as erupções provavelmente não viriam sozinhas. Elas seriam acompanhadas por centenas, talvez milhares, de terremotos espalhados pelo planeta. O solo não pararia de tremer. Regiões inteiras entrariam em alerta. Estradas rachariam. Pontes seriam interditadas. Linhas de energia seriam danificadas. E, nesse momento, o cenário deixaria de parecer apenas um desastre natural. Começaria a parecer o fim de uma era da humanidade. Porque um vulcão isolado já é devastador. Mas um planeta inteiro tremendo ao mesmo tempo é outra história. Depois de alguns dias, o mundo já não seria mais o mesmo. O céu permaneceria escuro. A temperatura continuaria caindo. A agricultura praticamente teria parado. E uma pergunta começaria a aparecer em todos os noticiários do planeta. Ainda existe esperança? A resposta é complicada. Por quê? Surpreendentemente, a lava ainda não seria o maior problema. A maior ameaça seria algo invisível: o ar. Cada vulcão libera enormes quantidades de gases. Entre eles, dióxido de enxofre, dióxido de carbono, monóxido de carbono e diversos outros compostos perigosos. Perto das erupções, respirar se tornaria quase impossível. Milhões de pessoas precisariam abandonar suas casas. Cidades inteiras seriam evacuadas. Mas imagine isso acontecendo em dezenas de países ao mesmo tempo. As estradas ficariam congestionadas. Os aeroportos estariam fechados.
os portos operariam com dificuldade. Pela primeira vez na história, não existiria um lugar realmente seguro para fugir. E isso muda tudo. Porque o medo deixa de ser abstrato quando você percebe que não há rota de escape. Enquanto isso, os hospitais começariam a lotar. Problemas respiratórios aumentariam rapidamente. Pessoas com asma, bronquite e outras doenças pulmonares seriam as mais afetadas. Máscaras deixariam de ser um acessório. Se tornariam um item de sobrevivência. E, mesmo assim, para muita gente, elas não seriam suficientes. Em áreas mais afetadas, a qualidade do ar cairia a níveis perigosos. O organismo humano, tão dependente de condições estáveis, começaria a mostrar seus limites. E existe outro detalhe que pouca gente conhece. As cinzas vulcânicas também contaminam a água. Reservatórios, lagos e rios começariam a receber toneladas de partículas vindas da atmosfera. Em muitas regiões, a água precisaria passar por tratamentos muito mais complexos antes de poder ser consumida. Isso aumentaria ainda mais a pressão sobre o governo e sistemas de abastecimento. Porque não basta ter água, é preciso ter água limpa. E, sem água limpa, o colapso se aprofunda. Ao mesmo tempo, a economia mundial praticamente pararia. As bolsas despencariam, o turismo desapareceria. O transporte internacional ficaria extremamente limitado. Fábricas interromperiam suas atividades por falta de matéria-prima. Produtos básicos começariam a faltar. O preço dos alimentos subiria como nunca antes. Cada país tentaria proteger o que ainda restasse. E, nesse processo, a competição por recursos se tornaria brutal. O que antes parecia garantido passaria a ser disputado. Comida, energia, combustível, água. Tudo viraria prioridade máxima. E talvez a mudança mais impressionante estivesse no próprio comportamento das pessoas. Durante muito tempo, a humanidade acreditou que dominava a natureza. Construímos cidades gigantes, satélites, arranha-céus, tecnologia capaz de explorar outros planetas. Mas bastaria um único evento global para percebermos uma verdade desconfortável. Ainda dependemos completamente do equilíbrio da Terra. Sem um clima estável, sem agricultura, sem água limpa, nenhuma tecnologia seria suficiente para manter bilhões de pessoas vivendo normalmente. Essa é a parte que assusta mais do que qualquer imagem de lava. Porque não estamos falando apenas de destruição física. Estamos falando do enfraquecimento das bases que sustentam a civilização. E aqui surge uma curiosidade fascinante. Apesar de todo esse cenário parecer o fim do mundo, os cientistas acreditam que a Terra sobreviveria. Ela já enfrentou eventos semelhantes no passado, muito antes da existência dos seres humanos. Há aproximadamente 252 milhões de anos. Uma sequência gigantesca de erupções na região da atual Sibéria alterou completamente o clima do planeta. Esse evento ficou conhecido como extinção do Permiano. Estima-se que cerca de 90% das espécies marinhas e aproximadamente 70% das espécies terrestres desapareceram. Foi a maior extinção em massa da história da Terra, maior do que qualquer catástrofe conhecida por nós. E, ainda assim, milhões de anos depois, a vida encontrou um jeito de recomeçar. Isso não diminui o horror do evento, mas mostra algo essencial. A Terra já passou por dores imensas e continuou. E agora vem outra pergunta inevitável. E se, depois de alguns meses, todos os vulcões simplesmente parassem? Será que o planeta voltaria ao normal? Ou as consequências continuariam por décadas, talvez séculos? A resposta é que o pior não acabaria no momento em que a lava cessasse. Porque os vulcões deixariam uma herança muito longa. A enorme quantidade de cinzas lançada na atmosfera continuaria refletindo parte da luz do Sol.
Mesmo sem novas erupções, o planeta ainda permaneceria mais frio. Um inverno vulcânico pode durar anos, dependendo da quantidade de partículas liberadas. E isso significa que as colheitas demorariam muito para se recuperar. Florestas inteiras precisariam de décadas para crescer novamente. Espécies animais desapareceriam de determinadas regiões. Muitas nunca voltariam. O impacto seria lento, mas profundo. Não seria apenas o instante da explosão. Seria a longa sombra deixada depois dela. Mas existe um lado curioso e quase paradoxal nessa história. Os vulcões também são responsáveis por criar vida. Eles destroem cidades, mas também constroem continentes. Grande parte das ilhas do Havaí surgiu graças a erupções vulcânicas. A Islândia continua aumentando de tamanho por causa da atividade vulcânica. E alguns dos solos mais férteis do planeta existem justamente porque antigos vulcões enriqueceram a Terra com minerais ao longo de milhares de anos. Ou seja, os vulcões representam uma das maiores forças de destruição da natureza. E, ao mesmo tempo, uma das maiores forças de criação. É como se o próprio planeta precisasse destruir uma parte de si para permitir que outra nasça. Talvez essa seja a maior lição de todas. Nós costumamos enxergar os vulcões apenas como inimigos, mas eles fazem parte da própria história da Terra. Sem eles, talvez não existissem continentes como conhecemos hoje. A atmosfera seria diferente, os oceanos seriam diferentes, e talvez nós nem estivéssemos aqui. Isso mostra algo fascinante e um pouco humilhante. A natureza não é boa, nem má. Ela simplesmente segue as próprias regras. E nós vivemos sobre um planeta que continua vivo, mesmo depois de 4,5 bilhões de anos. Enquanto escrevemos nossa história, lá embaixo, a centenas de quilômetros de profundidade, a Terra continua se movendo. Placas tectônicas seguem deslizando, o magma continua circulando e novos vulcões continuam nascendo. Talvez seja isso que torna o nosso planeta tão extraordinário. Ele parece sólido, seguro, imutável, mas, na realidade, está em constante transformação. A superfície que chamamos de lar é, na verdade, uma camada viva, em movimento, em mudança contínua. E talvez a maior prova disso seja que, neste exato momento, existem dezenas de vulcões ativos espalhados pelo mundo. Alguns podem entrar em erupção amanhã, outros talvez permaneçam adormecidos por séculos. Mas todos eles nos lembram da mesma verdade impossível de ignorar. Nós não controlamos a Terra. É ela que permite que vivamos aqui. E quando entendemos isso, o medo muda de forma. Ele deixa de ser só pânico, vira consciência, vira respeito, vira preparação. Porque talvez a melhor resposta para uma força assim não seja imaginar que vamos vencê-la. Talvez seja aprender a conviver com a vulnerabilidade, cooperar antes da crise e valorizar a ciência que nos ajuda a entender o que parece incompreensível. Então, da próxima vez que você olhar para um vulcão, lembre-se disso. Ele não é apenas uma ameaça. É também uma lembrança de que o planeta continua pulsando abaixo dos nossos pés. Curta, inscreva-se e ative o sininho.